Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é a segunda parte aqui da aula de transformada de Fourier do curso de processamento de sinais, sistemas mecânicos lineares, né? Então, a gente terminou a aula passada falando um pouco sobre o que era uma sequência, como representar ela, né? E principalmente a gente falou sobre relações de entrada e saída de sistemas discretos, né? Através de definir lá um somatório de convolução, tá? Então, agora a gente vai começar a falar como que eu consigo fazer uma representação em frequência dessa minha sequência, né? E do meu sistema discreto também, né? Então a gente fez isso lá quando falou de sistemas contínuos, né? Ou sistemas discretizados também a gente fez uma representação em frequência, tá? E aí a ideia é a gente agora mostrar como é que eu chego na minha transformada discreta de Fourier, que nada vai ser do que, ou a gente vai colocar dessa maneira, né, que uma versão discretizada da minha representação em frequência do meu sistema discreto, tá? Então tem vários níveis aí. Então, imagina aqui que eu tenho lá o meu filtro digital, e aí eu aplico como entrada um sinal harmônico com uma frequência em F aqui, tá? Então, a gente vai lá para a definição. Então, tem a minha saída, eu calculo isso com aquela minha somatória de convolução, né? Então, tem a resposta impulso unitário, a minha entrada harmônica aqui, que eu substituo com essa minha exponencial complexa aqui, né? Com a frequência F, tá? Repara aqui que F é uma F de uma função contínua aqui, né? Então, se eu fizer esse somatório aqui, eu vejo que um termo aqui depende de N, não depende de K, então eu posso pôr fora do somatório, né? E aí eu sobro com essa expressão aqui, tá? Que é E elevado a J2πfn vezes esse somatório aí, tá? Então repara que esse somatório a gente já viu isso na última aula, né? Sobre sistemas de amostragem, né? Então esse cara aqui é a minha função resposta em frequência do meu sistema discretizado, tá? Do meu sistema discreto ali. Então repara que ele é uma função resposta em frequência, é uma função em frequência, então ele depende de Fn e é uma função contínua na frequência, tá? Então, se a gente fizer um exemplo aqui, né? Então eu tenho um sistema cuja resposta impulsiva é dada por essa expressão aqui, tá? E aí, que é basicamente um A elevado a N, né? Um índice N aqui, uma função no índice N, então é um A elevado a N vezes essa degrau unitário aqui, tá? Repara que o módulo de A tem que ser menor que 1 para esse sistema ser estável, né? Porque se o A for maior que 1, na hora que eu fizer o somatório ali dos índices dos meus Hs, né, provavelmente isso aqui não vai convergir, né? Ele vai ser uma coisa que vai tender para o infinito, tá? E aí, aplicando aqui na minha definição, né, de função resposta em frequência, substituo aqui minha expressão, e aí caio nesse somatório, e aí se você lembrar lá de convergência de séries, né, você vai ver que esse somatório aqui vai dar alguma coisa do tipo 1 sobre 1 menos A vezes E elevado a essa frequência aqui, tá? Então, a gente usou esse resultado aqui de sequências, né, de somatórios aqui, de convergência de séries, né, perdão. Então, isso aqui é a minha resposta em frequência desse meu sistema discreto aqui, tá? Basicamente, é a função resposta em frequência dela lá. Aí, repara que essa FRF que a gente obteve, né, ela é periódica, com um período unitário ainda, tá? Por quê? Basicamente, para eu provar a periodicidade, né, ela tem enfim, mostrar que ela se repete após um período, né, isso é fácil de fazer, então ela é uma sequência periódica com um K inteiro ali, né. Mas isso não é surpresa pra gente, né, a gente já viu lá quando a gente falou de amostragem, né, que toda vez que eu amostro o meu sinal no tempo, a representação em frequência dele, ela se torna periódica, né, eu periodizo ele na frequência, né. Inclusive isso, se eu estiver discretizando um sinal contínuo analógico, né, eu preciso até tomar cuidado com aliasing, né, então a gente viu
A gente falou bastante sobre isso daqui, né? Mas aqui é por causa de uma sequência, né? Por causa de uma sequência. Então, sinais amostrados, né? Também tem, que é o que a gente viu aí na última aula. Eles também têm a transformada de Fourier periódica, né? Então, o meu sistema agora discreto, ele tem uma F... Isso que esse resultado está dizendo para a gente aqui. O meu sistema discreto também tem uma FRF periódica, tá? Contínua em frequência, pelo que a gente fez aqui, porém periódica. Então, a gente consegue definir aqui uma transformada de Fourier, de uma sequência, completamente, né? Que também é conhecida por transformada de Fourier em tempo discreto, né? Então a gente aplica aquela definição que a gente viu ali para uma sequência, né? Então esse cara aqui, essa transformada de Fourier em tempo discreto é uma sequência periódica, portanto tem representação em série de Fourier, né? Então é uma função periódica, perdão, portanto é uma representação em série de Fourier, né? Onde aqui, se eu olhar os termos dessa série, né, esse H de N aqui são os coeficientes da série de Fourier. Portanto, eu consigo calcular a inversa, né? Então eu consigo calcular o meu H de N a partir dessa representação em frequência, tá? Do jeito que a gente viu na aula passada, né? Se eu tenho uma amostragem no tempo, né? Então se eu estou fazendo isso a partir de um sinal amostrado no tempo, então valem essas relações aqui que a gente viu na aula passada, né? Tomando cuidado aqui com esse delta, né? Que é o mesmo resultado da aula passada sobre que quando a gente viu lá a par de transformadas de Fourier. Tá? Então agora a gente vai aplicar isso para uma convolução de duas sequências, né? Então a gente viu aqui utilizando a representação de Fourier da sequência, né? Substitui aqui na minha série, no meu somatório, perdão. Aqui, né? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é substitui essa expressão aqui nesse cara, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, eu substituo essa expressão aqui nesse cara. Aí, o que eu vou ter aqui, ao invés do índice n, vou ter o n menos k. Então, eu vou ter aqui esse termo n menos k, tá? Troco aqui o somatório com a integral de posição, né? Separo aqui as exponenciais em k e as minhas exponenciais em n, e aí eu vou ter que esse termo aqui é a minha função resposta em frequência h, tá? Esse termo aqui é o que sobra, né? Então, basicamente, vou ter que meu y de n é a transformada inversa de x vezes h, de x vezes h, tá? Ou seja, a transformada de Fourier de y de n, que é esse y aqui em f, tá? Com essa representação aqui, lembrando para enfatizar que é uma sequência, que é uma função periódica, né? É o produto de x vezes h em f também, tá? Então, transformada de Fourier da convolução de duas sequências, né? É o produto da transformada de Fourier do termo x, da sequência x e da sequência h. Tudo bem? Então é um resultado bem parecido com o que a gente estava tendo lá até agora, né? Tudo bem. E aí, a partir dessa definição aqui, a gente vai definir uma transformada que a gente chama de transformada discreta de Fourier, né? Então, qual que é a principal diferença dela aqui? Então, até agora, a gente falou de sequências infinitas aqui, digamos, né? Ou seja, que o meu índice n da sequência vinha lá de menos infinito até mais infinito. Então, a partir de agora, a gente vai considerar uma sequência finita com um número n de pontos, tá? A partir do qual a gente vai definir essa transformada de Fourier, tá? Então, a gente vai pegar essa transformada de Fourier de uma sequência finita, é a minha transformada discreta de Fourier. Então, suponha aqui que a minha sequência, que é um sinal amostrado, né, valores para n de 0 até n menos 1, ou seja, n pontos, tá? Então, a gente tem essa representação aqui em frequência contínua. Então, aplicando a definição que a gente viu até agora, né? Então, se eu pegar essa representação em frequência contínua e avaliar ela
em n pontos de frequência discreta, tá? Sendo que cada ponto de frequência eu indexo aqui em k, né? Eu mudo aqui um valor de k para f, né? Então esse f igual a k dividido por n delta. Ou seja, eu substituo esse f aqui por um k discreto, né? Dividido por n, que é o tamanho da minha sequência, vezes o delta, né? Eu vou ter, por definição aqui, a minha transformada discreta de Fourier, dado por essa somatório aqui, tá? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é x de n discreto vezes e elevado a esse valor aqui, tá? Somatório em n, tá? Somatório em n, de 0 até n menos 1, né, para n pontos, para cada valor de frequência discreta k, tudo bem? Ou um jeito mais compacto de escrever isso daqui, né? Um outro jeito é tirando esse delta aqui, né? Isso aqui enfatiza que eu discretizei ele no tempo com uma certa taxa de amostragem, tudo bem? Então aqui a gente definiu a minha transformada de Fourier, ou transformada discreta de Fourier, né? A partir de uma sequência finita com n pontos. Tá? Então repara que a minha transformada de Fourier, a minha transformada discreta de Fourier, ela pode ser considerada como uma versão amostrada da minha transformada discreta de Fourier, né, em tempo finito, que é o que a gente definiu aqui, minha DTFT, perdão, botei aqui. Então ela é uma versão amostrada da minha transformada de Fourier em tempo finito aqui, tá? Então a gente precisa agora definir também uma DFT inversa, né, uma transformada discreta inversa. E aí como é que a gente faz isso? A gente multiplica os dois lados da DFT por uma exponencial e soma em k, né? Então, como é que isso fica, né? Então eu tenho aqui em preto a minha... Deixa eu pôr aqui em preto, né? A minha definição original, né? Então, transformada discreta de Fourier é dado por essa sequência aqui, tudo bem? Daí eu multiplico cada lado por e elevado a J2πn, e elevado a J2πn RK aqui desse lado, né? E somo em K, tá? Então, basicamente, aqui eu estou fazendo uma operação do tipo um produto interno, né? Como se fosse um produto interno aqui. Então, eu multiplico os dois lados por uma função ortogonal aqui, a esse cara, e integro aqui, somo, né? No caso. E aí, a gente vai usar essa propriedade aqui do somatório, né? Primeiro, a gente reagrupa aqui as exponenciais, né? Então, repara que todas elas vão depender de 2π sobre n, 2π sobre n, né? E aqui eu tenho um índice nk. Deixa eu só apagar aqui, talvez, que ficou meio poluído, né? Então, eu tenho aqui um índice nk, e aqui um índice rk, e aí eu agrupo esses somatórios aqui e uso essa propriedade. Então, isso vai dizer para mim que toda vez que o n for igual a r, isso aqui vai ser um n, né? Então eu vou somar todos os valores até n, e vai ser zero caso contrário. E aí com isso eu tenho a minha inversa aqui da transformada de Fourier, tá? Nota aqui que tem uma propriedade importante, né? O fato da minha transformada inversa ser definida aqui com essa exponencial, né? Faz com que essa sequência, né, que agora aqui a minha transformada inversa é uma sequência também, seja periódica, tá? Ou seja, com período n, inclusive, né? Ou seja, eu tenho lá que a minha representação em frequência é periódica, tudo bem? Porque eu tenho o meu sinal discretizado no tempo, eu tornei a minha representação periódica, mas o fato de eu discretizar em frequência também tornou a minha função no tempo, ou a minha função no índice n, também periódica. Também periodizei a minha sequência, né? Então, o ato de amostrar em frequência impôs uma estrutura periódica na minha sequência, tá? Lembra lá que a minha sequência original ela vai de 0 até n-1, né? Para n pontos, só que quando eu discretizo ele em frequência, eu torno ela periódica,
Tá? Então, a DFT de uma sequência finita, né, implica que essa sequência é um período de uma sequência periódica. Tá? Uma outra maneira de ver isso é a partir daquela representação em transformada Z, né? Então a gente viu lá que a representação em frequência de um sinal discreto, né, ou discretizado, ele está em cima aqui desse círculo unitário no plano Z, né? E isso aqui impõe uma estrutura periódica, né? Porque lembra lá que essa fase, nesse sentido aqui, ela vai aumentando, então ela sempre volta para o mesmo ponto aqui periodicamente, né? Por causa dessa mudança de fase aqui. E aí essa discretização em frequência, né, é equivalente a pegar n pontos aqui em cima desse círculo unitário. Então, a minha transformada discreta de Fourier também pode ser vista dessa maneira aqui, onde fica enfatizado a estrutura periódica dela, né? Então, e é interessante também porque ajuda a visualizar que eu tenho n, por que eu tenho essa estrutura aqui, né, de n pontos igualmente espaçados ao longo desse círculo unitário aqui, tá? Então, um exemplo é se eu tiver aqui a minha sequência, né? Um exemplo aqui, tenho a minha sequência, aplico a transformada de Fourier dessa sequência. O que vai acontecer? Eu tenho uma estrutura periódica aqui em frequência, né? Se eu fizer a transformada discreta de Fourier, né, eu vou ter aqui essa representação em frequência aqui agora no índice K, então eu vou ter sempre esse índice K aqui, então eu vou ter uma frequência discretizada, né, também periódica, porém agora discretizada em intervalos aqui de 1 sobre n delta, né, então 1 sobre n delta, tudo bem. Agora, essa discretização em frequência implica que a minha sequência também é periódica, tá? E aí a minha sequência original aqui, ela vai ser um período da minha sequência periódica. Então, repara que esses dois caras aqui, ó, esse cara aqui é equivalente a esse daqui, né? Então, só que como eu discretizei em frequência, eu tornei essa minha sequência original aqui como uma sequência periódica, tá? Então, toda vez que eu faço lá a transformada discreta de Fourier, o que eu estou assumindo é que a minha sequência é um período de uma sequência periódica. Tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui essa aula. A gente continua falando sobre algumas propriedades dessa transformada discreta de Fourier.